Esse episódio é um oferecimento dos apoiadores do Refil. Seja um apoiador e mande na gente. apoia.se/portalrefil. E tem o Patreon também. Ô, diabo, que é isso assim, rapaz? Sim, estamos de volta com mais um Que Isso Assim, o podcast do Portal Refil Baconzitos. É isso aí, hoje a gente vai falar de série documental com um convidado especialíssimo. Hoje a pegada é diferente, Baconzitos. Hoje é uma pegada de entrevista e nós vamos falar de um assunto bem inédito aqui no Refil, já mais de 300 e tantos programas. E hoje nós vamos falar sobre documentários em série, Baconzitos. Olha só que legal. Produção de documentários em série. Hoje nós vamos entrevistar uma pessoa que está envolvida com vários séries documentais que estão disponíveis aí nos streamings da vida, né? Inclusive com grande repercussão aí, top 10 de Max, Baconzitos. Inclusive teve uma série dele que eu assisti toda, do início ao fim, comentada. Antes de apresentar nosso convidado, eu sou o Brunão, estou aqui com o Baconzitos. Oi, tudo bem, como vai? E estamos aqui com o nosso querido Rodrigo Astiz. Seja bem-vindo, Rodrigo. Boa noite, Brunão. Boa noite, Baconzitos. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco da minha experiência na produção de séries documentais. O Rodrigo, pra quem não conhece, ele é responsável por umas coisas fantásticas que tem na Max, eu acho que tem boa coisa, e tem muita coisa no YouTube também, a gente vai chegar lá, mas ele é o cara por trás de Águias da Cidade, Desafio Celebridades, Papo Cruzado, Operação Fronteira Brasil, que eu assisti quase que inteiro, e agora que tá lançando também na Max, tá saindo os episódios semanais aí, Operação Transplante. É isso, a gente vai falar com ele e perguntar um monte de coisa. Daqui a pouco a gente volta, vai monjinha. É isso assim, programa do Refil. Vamos lá, Rodrigo, me fala um pouco. Você é diretor de documentários e séries documentais da Mixer Filmes. Eu tô na Mixer desde 2006. Vai fazer 20 anos no ano que vem. Então, boa parte da minha carreira como documentarista foi na Mixer Filmes. E como vocês disseram, boa parte dessa carreira como documentarista é com produções para Warner Bros. Discovery também. Então, boa parte da minha produção começou com documentários e aí, a partir do Águias da Cidade, nós evoluímos para séries documentais, que é um outro universo completamente. E hoje é o que eu gosto de fazer, e especificamente séries de docu-reality. É o que eu me especializei e o que eu mais gosto de fazer. Não é só o que eu faço, mas é o que eu mais gosto de fazer. Muito legal. E como é que você começou, assim, a trabalhar com audiovisual, com imagem? Como é que você veio pra cá? Porque eu vi, assim, dei uma olhadinha aqui nas suas coisas no IMDb, né? Eu vi que tem um filme pra televisão aqui de Brasília. A gente é de Brasília, então a gente já ficou interessado também. Inclusive, estou em Brasília hoje também. Tô sabendo. Então, eu estudei na Faculdade de Comunicação da Fundação Armando Álvares Penteado, que é uma universidade na cidade de São Paulo, no curso de rádio e televisão. Isso de 1987 a 1991. E desde o começo foi uma série de coincidências, mas desde o começo a minha carreira foi direcionada para o mundo do documentário. Então, o segundo estágio que eu tive foi com um documentarista brasileiro famoso chamado Renato Tapajós, que fez uma série de documentários políticos, principalmente na década de 80. E depois, em 1994, eu tive a primeira experiência com documentário. Foi um documentário do então IBAMA, que era uma coisa só, porque hoje o IBAMA e o ICMBio são coisas diferentes, mas na época só existiu o IBAMA, e foi um documentário sobre as tartarugas gigantes da Amazônia. Caramba! Só que, para quem não lembra, não conhece ou não viveu essa época, praticamente não existia produção documental no Brasil. Você tinha a TV aberta e a TV a cabo
começa a entrar no Brasil em 1995. E esse foi um grande divisor de águas. Sim, com a TVA. E foi o ano que o Discovery, se eu não me engano, entrou no Brasil. E a partir de 99 é que começa a produção nacional de documentários para esses grandes players internacionais. Tem aquela lei de produção audiovisual, né? Que se você tem... E veio depois ainda. Então, veio depois, no começo os canais investiam nos documentários, mas de uma forma muito tímida, e estavam testando o mercado, né? Porque esses canais, como o Discovery, eles existiam em outros países, começou nos Estados Unidos e se espalhou para outros países na década de 90, no final de 80, 90, uma experiência longuíssima em produção de documentários, e no Brasil a partir de 99. Então, a partir de 99 o mercado começou a mudar, mas de forma muito tímida. Eu tive depois, a primeira experiência de produção para um grande canal foi em 2002, e em 2005, finalmente, eu produzi o primeiro documentário para o canal Discovery, que foi um documentário chamado Shark Rebellion, que era uma coprodução internacional entre uma produtora brasileira, para quem eu trabalhava, e uma produtora neozelandesa, e foi uma produção para a Semana do Tubarão. Então, Shark foi Week, a famosa Shark Week. Então esse foi um documentário muito legal. O produtor executivo é um documentarista brasileiro chamado Lawrence Waba, e ele me chamou para co-dirigir com um diretor inglês que mora na Nova Zelândia, e nós fizemos esse documentário chamado Shark Rebellion, que é sobre os ataques de tubarão na cidade de Recife, em Pernambuco. Excelente. Então, tudo isso, esse documentário e o anterior, foram coproduções internacionais. Então, assim, como eu disse, eu fiz a faculdade de rádio e televisão, mas aprendi-se muito pouco nessa época. Então, o grande aprendizado veio através dessas duas experiências em coprodução internacional. Que eu entendi como é que se produzia no mundo, como é que os gringos produziam documentários, né? E aprendi. Sim. Eu gosto muito de aprender, então eu estava fazendo e aprendendo. Como é que é a produção de uma série dessas, assim? Porque, assim, eu acompanho várias séries documentais, algumas coisas assim que são fake documental também, né, que o pessoal faz, porque no Operação Fronteira, por exemplo, tem vários núcleos acontecendo ali. Como é que isso funciona? São vários grupos de gravação, várias equipes, várias câmeras? São dois universos diferentes. O Shark Rebellion, por exemplo, era um documentário de 1 hora. Saquei. Nós levamos 5 semanas gravando, depois mais um tanto editando. Quando você vai para o universo das séries, principalmente as séries de docu-reality, aí você está falando de uma dinâmica completamente diferente. Porque um documentário, normalmente são o que se chamam scripted documentaries, né? Documentários roteirizados. Então, você pesquisa aquele assunto, cria um roteiro de gravação e vai gravar aquilo que você roteirizou com pouca margem de manobra para um lado ou para o outro. Você sabe a história que você quer contar. No docu-reality, como Operação Fronteira, você sempre vai atrás de algo que ainda vai acontecer. Tá, então, saquei. O grande desafio é esse, você tem que... E pra mim o pulo do gato é você, num docu-reality, você entende o objeto do seu docu-reality. Então, no caso da Operação Fronteira, são as ações, as operações da PRF nas zonas de fronteira do Brasil com países vizinhos. E eu entendo o trabalho deles, vou a campo, converso com os PRFs, pergunto como são as operações e monto uma logística de gravação para quando acontecer a operação, porque ela não pode ser planejada, porque ela não tem hora para acontecer. Eu não sei quando vai passar um carregamento com drogas, eu não sei quando vai passar um carro carregado com armas escondidas, mas quando passar eu tenho que estar preparado para gravar. Saquei. Então, nós determinamos um período de gravação que é arbitrário, então eu digo, eu acho que eu vou precisar de 60 diárias com 2 equipes. É a mecânica da Operação Fronteira. Então, ao todo, são 120 diárias, mas elas são sobrepostas. Então, são 60 dias espalhados ao longo de aproximadamente 3 meses, em que 2 equipes estão sempre em localidades diferentes, a postos para gravar toda e qualquer abordagem que a PRF fizer. E aí é na sorte, né? É na sorte. Muitas abordagens dão QTA, que é a sigla para dizer que aquela ação não vai para frente, né? Ou você sente, quando você está gravando, através da entrevista que os policiais vão fazendo, que aquela abordagem vai evoluir. Saquei. E aí, eu acho que, para mim, esse é o grande barato de gravar o docu-reality, quando você começa a perceber o caminho que as coisas vão
tomar. Então, os PRFs, por exemplo, eles começam uma entrevista muito cordial com o abordado, né? Perguntando o nome, de onde vem, para onde vai. E eles estão lendo na resposta e na linguagem corporal do abordado, eles estão lendo nas entrelinhas, né? Se aquele cara está falando a verdade ou se aquele cara está mentindo. E a gente, com a experiência, acaba a aprender a ler nessas entrelinhas também e vai movimentando a equipe. Né? Não sou eu que vou a campo, óbvio, em todas as ações. Eu sou o diretor-geral, então eu sempre fico de longe na base orientando as equipes. Mas nós temos 2 diretores, cada um em uma equipe, o Gus e o Carlinhos, que desenvolveram essa expertise de entender que vai evoluir, para onde vai e como que a gente deve contar aquela história. Era isso que eu ia perguntar. Quem é o responsável por criar essa narrativa de história? Porque a gente entende que são várias tomadas, assim, né? Vocês, sei lá, gravam 10 mil horas de bruto, e aí nessas 10 mil horas tem que escolher uma narrativa pela Operação Fronteira, que é o que eu mais assisti, né? Que eu assisti várias temporadas. Você tem um núcleo ali no sul, tem um núcleo ali no Mato Grosso, né? Tem perto do Paraguai ali também. E vai trocando de um lado pro outro. Você pega 2 histórias, 3 histórias por episódio e vai trançando essa narrativa. Como é que extrai essa narrativa de uma coisa que não tem script, né? Então, a gente tem 2 momentos do storytelling, né? Digamos, de onde essa narrativa é criada. O primeiro é na gravação. Então, o Carlinhos e o Gus estão gravando ali, vem a história evoluir, pode ser uma história de contrabando, uma história de descaminho, uma história de tráfico de drogas, de armas. Eles entendem a história e procuram gravar todos os elementos que eles acreditam que são necessários para contar aquela história. E fazem um relatório disso. Então, o objetivo é gravar todas as abordagens que evoluírem para ocorrências ao longo dessas 60 diárias, cada um. E todo esse material é enviado para a nossa base em São Paulo. E aí começa o segundo momento de storytelling. Nós temos uma roteirista-chefe, que é a Andrea Curati, que assiste todas as histórias e lê todos os relatórios de campo que os diretores preparam. É a decupagem. Faz a decupagem e cria o que nós chamamos de um varal de histórias. Né? Então, eu tenho histórias no Mato Grosso, eu tenho histórias no Mato Grosso do Sul, eu tenho histórias em Roraima, eu tenho histórias em Goiás. Essas histórias ocorrem de dia, essas histórias ocorrem de noite. Elas foram em carro, ônibus ou caminhão. Elas são de tráfico de drogas, de contrabando, de descaminho, de mandado de prisão, de combate a garimpo ilegal. E aí, ela, junto comigo, começamos a fazer essa mistura. Então, qual que é a estrutura de um episódio de Operação Fronteira Brasil? Todo episódio, se vocês repararem, tem 3 histórias, que nós chamamos de história A, B e C. A história A é uma história complexa, que tem todas as etapas muito claras. A história B é uma história um pouco menos complexa, mas que também tem todas as etapas bem contadas. E é uma história C, que é uma história mais simples, com menor duração. Só que cada uma tem que acontecer numa localidade diferente, de preferência com um meio de transporte diferente e com um objeto de apreensão diferente. Essa é a mecânica. Que legal. Então você pega uma história A, que é uma história de apreensão de drogas, com uma história de descaminho num ônibus. Então a primeira ocorreu no Mato Grosso do Sul, descaminho em ônibus aconteceu em Ourinhos. E a história C pode ser uma história de mandado de prisão em Goiás, todas de dia. Saquei. Aí eu tenho uma outra dinâmica, que são todas as histórias à noite. Então, e às vezes eu tenho histórias que começam de dia e terminam à noite, ou começam à noite e terminam de dia, e as 3 histórias têm que parecer que aconteceram na mesma temporalidade, né? Se ela começou de dia, ela termina de dia, ou se ela começou à noite, começou de dia, terminou à noite, a outra tem que ter a mesma dinâmica. Então é bem complexo é uma costura complexa. Às vezes a Andrea vira pra mim e fala: Rodrigo, agora só temos histórias da noite, ou só temos histórias nesse estado. Só pra eu entender, vocês gravam tudo, todas as histórias, né? E aí manda pra fazer a decupagem, e aí vai fazer a montar o
roteiro, né? Montar o roteiro e acabar fazendo a montagem mesmo dos episódios, né? E aí eu fico me perguntando o seguinte, como é que vocês se organizam quando vai pro ar? Quando vai pro ar, vocês já tem todos os episódios todos já montados, vocês já sabem qual vai ser o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, ou vai montando à medida que vai acontecendo? Porque a pegada é meio jornalística, né? Só que, na verdade, já tá tudo filmado, né? Infelizmente, a gente não pode se dar o luxo de filmar tudo e depois montar. Então, quando eu gravei em 3 localidades ou 6 localidades, eu já começo a fazer episódios. Porque eu tenho uma data de entrega, planejada com a Warner Bros. Discovery. Entendi. Né? E normalmente, quando a série, por exemplo, agora a 4ª temporada está no ar. Então eles dividem a temporada em 2 partes, de 11 episódios cada. Então a primeira parte de 11 episódios foi ao ar, ou pro streaming, os 11 episódios prontos. E eu ainda estou terminando, agora falta entregar 1 ou 2 episódios da segunda leva. E o que vai ao ar primeiro, aí é uma decisão de programação da Warner Bros. Discovery. Entendi. Ah, tá. Você entrega os 11 episódios e eles falam, esse aqui é o primeiro, aquele é o terceiro, o outro é o segundo. Eles embaralham. Claro que o que determina isso, né? Eu não sou de programação, mas já ouvi como é que eles fazem. O primeiro episódio tem que ser bombástico. Então é um episódio muito forte, com 3 histórias muito impactantes, que é para fisgar o espectador para assistir aquela temporada da série. Para dizer aqui veio aquela temporada. Fazem que nem novela, né? Joga ali o primeiro capítulo grandão, depois ele vai soltando uns normais, aí acha um maiorzão para fazer o meio da temporada, depois vem com outro grandão de novo. Dito isso, essa 4ª temporada, por exemplo, ela tá incrível. A gente ficou muito surpreso de chegar na 4ª temporada e ainda ter novidade, ter 22 episódios muito fortes, em que todos os episódios falam, nossa, isso aqui eu nunca tinha visto. Nossa, o 22º episódio ainda tem uma ação. A gente conversa muito, né, com os supervisores da WBD, e os comentários foram assim, nossa, Rodrigo, ainda tá terminando a temporada e ainda tem história que a gente não viu, que a gente se surpreende. Essa 4ª temporada é sobre Garimpo Ilegal. Garimpo Ilegal, exatamente. Eu tava pensando ouro aqui, mas não é descaminho. Toda temporada a gente procura trazer uma novidade pro espectador. Pode ser uma localidade nova, onde a PRF atua, que a gente não tinha visto antes. Então, em outras temporadas, nós começamos, por exemplo, com Mato Grosso do Sul, Paraná, a primeira temporada que se chama Operação Fronteira América do Sul, né, que dividiu entre Brasil e Colômbia. Depois a gente começou a expandir, então veio Mato Grosso, veio Rio Grande do Sul, depois Rondônia, Roraima, depois Goiás, Santa Catarina. Então a gente sempre procura trazer uma novidade que normalmente é uma localidade nova. Quando eu comecei a planejar a 4ª temporada com a PRF, eu fui chamado para uma reunião no que é a coordenação de operações especializadas da PRF aqui em Brasília, e conheci uma unidade da PRF que até então eu não conhecia, chamada GRR, que é o Grupo de Resposta Rápida da PRF, que é a unidade de operações especiais da PRF. Então, são os operadores mais bem treinados da PRF, que são utilizados nas ações mais complexas da instituição. Cumprimento de mandados de prisão de alvos de alta periculosidade e, no caso de garimpo, eles atuam em suporte ou em apoio a uma operação do IBAMA. Essas operações de garimpo que vocês viram, elas são operações planejadas e comandadas pelo IBAMA, que solicita o apoio do GRR. Então, o GRR ele tem uma característica interessantíssima, que é o treinamento para o que eles chamam de patrulha rural, que é uma técnica muito específica para operar em áreas rurais ou áreas selvagens, digamos. E o treinamento deles é em todos os biomas. Então, isso casa muito bem com as ações do IBAMA. Sim. Porque quando você vai para um garimpo em Roraima, por exemplo, que é dentro da terra indígena Yanomami, no meio do mato. É floresta amazônica na sua melhor forma. Fechada. É numa região muito isolada do país, na fronteira com a Venezuela. É uma operação hiper complexa. Os deslocamentos são de helicóptero, né? O que eles chamam de infiltração.
nas zonas de garimpo são de helicóptero, então são muitos minutos e até horas voando sobre a selva até chegar aos alvos dentro do garimpo. E bom, voltando àquela reunião, então eu conheci o GRR e eles nos convidaram a tomar parte dessas operações. Óbvio que eu falei sim na hora, porque eu pessoalmente gosto muito disso, eu gosto das operações em floresta, pela experiência que eu tive na gravação dos programas de sobrevivência para WBD. Então eu falei sim na hora e foi algo assim espetacular, que eu espero ter conseguido exprimir nos episódios que vocês viram, porque a gente está acostumado a ouvir falar dessas operações através de telejornal, através de jornal, que não dão a experiência completa. É sempre um cortezinho, uma foto bonitinha, não mostra o pessoal perdendo bota no meio da lama, não mostra... E a linguagem do docu-reality, ela permite essa imersão, porque muitas vezes a gente coloca o espectador na primeira pessoa, como se ele estivesse ali do lado do operador do GRR e do lado do operador do IBAMA. Quando você está inserindo a equipe, né, a equipe de gravação, a equipe de filmagem lá dentro, pode salgar o bacalhau em algum momento ali, né? Sim. Como é que funciona essa dinâmica? Porque tem um cinegrafista ali que está com a câmera no ouvido do policial ali da PRF, dentro do helicóptero, pendurado para pegar a tomada, e se o garimpeiro começar a tirar de volta... Por isso são consideradas ações complexas e de alta periculosidade. Então, eu fiz algumas dessas operações, tanto na terra indígena Yanomami, quanto na terra indígena Sararé, no Mato Grosso. Só uma vez que eu consegui ir em 2, eu e um cinegrafista. As outras vezes, ou foi o cinegrafista sozinho, ou fui eu sozinho. E é interessante porque eu desenvolvi tanta confiança no GRR e num grupo especializado do IBAMA, que se chama GEF, que é Grupo Especializado de Fiscalização. O GRR está para a PRF como o GEF está para o IBAMA. Então o GEF é um grupo de operações especiais do IBAMA. Sim. É curioso porque eles são servidores de carreira, normalmente das áreas afins do IBAMA, então são engenheiros florestais, são biólogos, são oceanógrafos, treinados em operações especiais. Sim, é o pessoal que faz monitoramento, às vezes, de reserva florestal, que lida com grileiro. É bem superior a isso, porque quando a gente fala treinamento em operações especiais, é um curso super difícil. Assim, para quem tá ouvindo e assistiu Tropa de Elite, por exemplo, curso de operações especiais é aquele curso que o BOP dá. É quase militar a parada. Os operadores são ensinados, treinados e testados para operar nos mais diversos cenários táticos. E isso em cada cenário vai querer dizer uma coisa. E além desse treinamento prático e objetivo, ele é um treinamento psicológico e físico, que leva o operador até o limite da sua resistência para ele entender onde ele quebra e para ele entender que, às vezes, onde ele acha que ele quebra, ele consegue ir um pouco além. Saquei. Depois, quando ele sai do treinamento e vai para o mundo real, esse mindset que ele adquire é valiosíssimo para essas operações de alta complexidade. O GEF e o GRR operam muito bem porque eles operam dentro do mesmo padrão de operações especiais. Né, para enfrentar os desafios. Então, quando eu percebi isso em campo, eu me sinto sempre muito seguro. Como vocês disseram, o bacalhau sempre pode salgar. Graças a Deus, nunca salgou pro meu lado. Ainda bem. Mas é uma consciência que eu tenho, que pode acontecer, e eles sempre estão me orientando, me ensinando e me treinando para o que fazer num caso de salgar o bacalhau. Vem mandar na gente você também, apoia.se/portalrefil. Teve algum perrengue assim grande que você acha que vale a pena contar? Não necessariamente do Operação Fronteira, mas de toda a sua carreira. Assim, qual foi o maior perrengue que você passou em realizando aí um documentário? Pode ser um docu-reality, enfim. Foram vários, viu? É que assim, nunca foi... Como a gente sempre vai muito preparado para o campo, o perrengue é sempre um desgaste físico e mental, mas nunca virou nada mais grave, né? Mas tem vários, desde mergulhar com tubarão, e eu não era um mergulhador
eu não era um mergulhador. Eu tinha feito poucos mergulhos e me colocaram para mergulhar. Me ofereceram e eu entendi que eu precisava ter aquela experiência, então eu mergulhei com um tubarão-tigre de mais de 4 metros, com tubarão cabeça chata. Já tive gravações em que as coisas começaram a dar errado em séries de sobrevivência. Começam a dar errado assim, chove e uma câmera para, e aí você tem que continuar gravando com uma câmera só, e você tem que modificar todo o planejamento, você vai gravar com uma canoa e a canoa afunda, e aí você tem que modificar. De alguém da equipe, assim, tipo, pegar uma febre amarela, uma dengue, um negócio, porque... Não. Graças a Deus, não. A gente, é isso, nós sempre vamos muito preparados pro campo. Então, com todas as vacinas, também não. Porque onça, você quando tá no mato, aliás, animais em geral, uma equipe de gravação, ela faz tanto barulho que espanta os bichos. Espanta, né? Então, até pode ter uma onça perto, mas você não vai vê-la. Falando de ver, assim, equipe de produção, já teve algum caso de tipo, tá lá a equipe de produção junto com a equipe, né, que tá sendo documentada, e alguém vê alguém da equipe de produção e melar alguma coisa, estragar a surpresa? Já aconteceu coisa assim? Também não. Graças a Deus, não. Né? Teve uma passagem muito legal no Desafio Celebridades com Oscar Filho. Era a Karina Oliani, a apresentadora e a especialista em sobrevivência, e Oscar Filho. E nós infiltramos os dois um helicóptero Black Hawk da aviação do Exército numa região da Floresta Amazônica, no estado do Amazonas, e a exfiltração, o Oscar não sabia o que ia acontecer, e nós pedimos que um pelotão do Exército na Amazônia se camuflasse e se escondesse, e o Oscar Filho não sabia. E aí, o dia estava acabando, a luz estava acabando, e a gente chegou no lugar onde tinha sido combinado de encontrar esse pelotão, e eu pedi para eles se esconderem, e aí eu voltei, e o Oscar Filho não estava vendo nada disso, ele não tinha a menor ideia. E aí eu falei para eles, quando eles passarem, vocês dão uma palavra-chave que a Karina sabe, e vocês aparecem. Deu super certo. O Oscar Filho vinha caminhando quase de noite no meio da mata com a Karina, conversando, e de repente esses caras saem do nada. Ele tomou um susto. Parecia que ele estava vendo assombração. E aí tem um detalhe curioso para a equipe, porque a equipe, aí eu posicionei a equipe, todo mundo tinha que ficar imóvel, meio escondido também. E as formigas começaram a subir pelas pernas minha, do cinegrafista, do operador de áudio. Velho. E a gente não podia reclamar, não podia dizer ai, não podia se bater para espantar as formigas. E teve que gravar essa sequência que ficou muito legal. É sofrer pela arte, né? Nós fazemos isso muito bem. E deixa eu te perguntar uma coisa. O Operação Fronteira teve uma recente celebridade, podemos dizer assim, que acompanhou aí e direto e fez live direto, que foi o Casimiro, né? Tem vários episódios no YouTube, lá nos cortes do Casimiro. Vários episódios não, tem temporada completa. Isso, mas eu digo assim, é que ele fazia na live, né, e aí depois o pessoal fazia o corte e colocava no YouTube. Mas qual foi assim, o impacto que ele teve, que ele fazia as lives assistindo, comentando e tal, trouxe pro programa, assim? Teve algum impacto? Vocês sentiram que teve um interesse maior das pessoas? Alguém falou alguma coisa? Sim, eu acho que o Casimiro deu acesso a toda uma faixa etária que não assiste mais TV a cabo e às vezes não tem grana para pagar um streaming, ou não tem porque o hábito de assistir TV mudou muito ao longo do tempo. Né? E hoje o bem jovem de 14 anos, 16, 20, ele assiste YouTube. E o Casimiro é uma celebridade desse universo. Então, acho que ele foi uma janela da série para esse público. E isso foi incrível. Porque você roda o Brasil e a gente roda para todos os lugares. E as pessoas conhecem a série porque assistiram no Casimiro. Um dos diretores do GRR, desse grupo de operações especiais da PRF, eu fiz uma reunião com ele e ele disse: eu e a minha esposa assistimos Operação Fronteira no canal Discovery. Meus filhos assistem no Casimiro. Olha que bacana. É um recorte demográfico. Eu comecei a assistir Operação Fronteira com o Casimiro, logo após o parto da Cal, que eu tava cuidando dela e tal, e a gente ficava muito tempo de resguardo na cama e tal, não sei o que, e a gente começou a assistir
por A mais B, começou a assistir Casimiro e apareceu Operação Fronteira. Gente... Olha que bacana. Foi tudo que tinha a gente assistiu com a narração do Casimiro, né, que dá um nível de comédia em cima, né? Ele faz uns comentários interessantes, né? Boa parte do vernáculo ali virou coisa interna da nossa família, né? Virar e falar, pô, Mike Papa. Que legal, E foi como a gente conheceu, né? Assim, minha esposa conheceu, né? Agora, é como quebra a bolha, né? É como você consegue atingir outros públicos, como você falou. E é muito legal, porque quando a gente faz uma série como essa, o que eu mais quero é que as pessoas assistam. Hoje eu peguei um táxi, né? Como eu falei, eu tô em Brasília, tava voltando pro hotel, e para todo taxista eu pergunto isso, se conhece Operação Fronteira. Putz, o cara virou para trás e falou, meu, tá brincando, eu assisto muito, que prazer te conhecer. Isso é muito legal. Porque eu acredito... Isso é uma postura minha, que eu passo para toda a equipe. Tudo que eu faço, eu procuro um objetivo maior, né? E esse objetivo maior é informar o espectador sobre alguma coisa que ele pode conhecer pouco ou não conhecer. E dar ao espectador informações e ferramentas para que ele forme opinião. Essa série Operação Fronteira, por exemplo, ele mostrou uma PRF que as pessoas não conhecem. Sim, que é esse trabalho na fronteira. Eu não vou ser sincero, eu não conhecia. E eu já tinha feito uma outra série com a PRF chamada Anjos da Estrada em 2016, que é sobre a operação da Dutra pela perspectiva da concessionária e da PRF. E não sabia dessa atribuição da PRF na região de fronteira. Então, hoje, isso você roda pelo Brasil e todo mundo conhece a série, todo mundo sabe Mike Papa, sabe como que as drogas são apreendidas, como é que se transporta a arma, né? Que existe um combate ao crime organizado, importantíssimo, que muita gente diz que é enxugar gelo, mas não é. É o que é possível fazer. Eu acho que muita gente tem mais respeito agora pela PRF, né? Quando é parado, já fala, não, por favor, pode olhar, vai lá e tal, não fica naquele negócio, porra, mais uma blitz, porra. Dito pela PRF e por PRFs que a gente encontrou na estrada, né? Aumentou o número de pessoas que prestam o concurso. Olha que Às vezes pessoas que pensavam, mas né, tinham a ideia de ser PRF, mas não sabiam como, assistiram a série e se motivaram mais para entrar na PRF. Então, tudo isso é muito positivo para a sociedade, né? Para a PRF como instituição, mas a gente tem que lembrar que, em última instância, ela está servindo à sociedade. Claro. Então, isso é muito legal. Muito bacana. Você que quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o CO2 e nós do Refil vamos lê-la ao vivo. Você pode enviar para Portal Refil, portalrefil@gmail.com. Central de transplantes. Você me mandou um doador, né? Vira uma corrida contra o tempo. Tô há 5 anos na fila do transplante. Eu tô dando a vida à minha filha, porque eu sei que a minha filha precisa. Foi ofertado esse fígado agora que vamos retirar para ele. É uma cirurgia gigantesca, né? É uma cirurgia que tem risco. Vai, gente, rápido. O transplante não existe sem doação de órgãos. É triste para quem tá perdendo, mas para quem tá ganhando, como nós, é uma vida. Você tá salvando várias vidas. Vamos falar um pouco sobre o Operação Transplante, né? Que é a série mais recente aí, que tá até no top 10 aí das séries mais assistidas aí na Max. E é uma série que segue casos reais de transplante de órgãos, principalmente em São Paulo, né? Cara, eu assisti os 2 primeiros episódios
E vou te dizer, que trabalho, viu? Essa é uma série muito especial, muito difícil de fazer. Eu falei desde o começo, falei pra equipe, falei pra WBD. É provavelmente a série mais difícil que nós fizemos, e nós já fizemos coisas muito difíceis. É uma série que anda numa linha muito tênue, né? Com a possibilidade de ser sensacionalista, de ser muito sentimentaloide, e a gente conseguiu andar sempre nessa linha muito tênue, na direção certa. A série é dirigida por uma diretora chamada Marina Poema, que é talentosíssima e que teve essa sensibilidade para, junto comigo, criar a série, criar a linguagem e montar uma equipe capaz de dar conta desse desafio. Nós seguimos, ao todo, 21 transplantes. A ideia da série é mostrar a pessoa que precisa do transplante antes e depois, né, e todo o processo entre esses dois pontos. É uma série importantíssima para a sociedade, retomando o tema que a gente acabou de falar em relação à Operação Fronteira, que é mostrar como é importante a doação de órgãos. Não existe transplante sem doação de órgãos. E existe muita gente na fila de transplante precisando de órgãos, né? Então, essa é uma grande oportunidade de comunicar essa realidade para o espectador e ajudá-lo a tomar decisão, porque eu posso assistir a série, virar para minha esposa e dizer, puxa, olha que legal, se algo me acontecer, eu gostaria de doar os meus órgãos, né? E na infelicidade de acontecer alguma coisa, a minha esposa vai se sentir mais confortável, ela vai saber que era a minha vontade, e vai dizer para a equipe médica, olha, ele é doador. E de repente uma vida que se vai, pode salvar 5 vidas, no mínimo. E uma coisa que eu gosto, não só na Operação Transplante, mas na Operação Fronteiras também e tal, o nível didático que tem de explicar pro espectador, né? O que está acontecendo, qual é a lei, quanto tempo que tem que o limite máximo daquele órgão para ele ser transplantado. Tem toda uma didática que ensina ali, não porque o público seja burro, mas porque o público é leigo, não conhece a lei, não conhece. Exatamente. E ela tem, eu acho que a medida certa ali eu vou explicar o que precisa ser explicado e o resto eu deixo acontecer. Essa medida entre ser didático e não ser chato. Isso é muito difícil. Todas as nossas séries, né, isso parece óbvio, mas talvez não seja para todo mundo, tem uma supervisão muito forte da WBD, que é a Warner Bros. Discovery. Então, nós contamos muito com supervisores da WBD para nos ajudar a entender por onde é esse caminho, porque eles são o nosso primeiro espectador. Então, eles assistem, porque para fazer uma série, eu preciso estudar, eu preciso entender aquilo. Quando eu monto o episódio, às vezes eu posso pressupor alguma coisa, uma informação, que você, espectador, não tem. Então, os supervisores são os primeiros espectadores. Eles dizem, olha, não dá para entender isso. E a gente do lado de cá fala, não, mas dá sim. Fala, não dá não. Você diz que dá porque você sabe do que você está falando. Aí eu paro e falo, putz, tem toda a razão. Aí eu mudo, coloco um box de informação, construo modo de dizer, né? A equipe constrói uma narração. E isso é fundamental, porque se você cria uma peça de comunicação em que a pessoa não entende o que está acontecendo, você perde o espectador. E aí você perdeu a oportunidade de comunicação. É uma coisa muito legal que eu aprendi primeiro com o Discovery, né? Em todos esses anos que eu trabalhei, e agora com a evolução do Discovery, que é a Warner Bros. Discovery. Uma coisa que mais me deixou assim, interessado no Operação Transplante é porque, sabendo como é a urgência do transplante, né? O transplante acontece quando ou é intervivos, e aí é um pouco menos urgente, né? Mas quando há a morte lá encefálica, né? Quando é constatada, tem que correr para conseguir fazer para poder aproveitar os órgãos, né? Sim. Quem que vai receber? E todo esse trâmite, eu sei que é uma coisa que precisa acontecer muito rápido. Aí, como que funciona essa questão de filmar esse corre assim, vai acontecer agora e tal, vamos lá. Como é que vocês esquematizam isso? Então, é o mesmo approach da Operação Fronteira. Ou seja, você pensa uma logística capaz de dar conta daquele desafio específico. Então, o começo é sempre pesquisa. Então, nós conversamos com médicos, conversamos com a Central de Transplantes, conversamos com as OPOS, que são as organizações de procura de órgãos, entendemos o universo deles,
Pedimos para eles nos explicarem de casos reais pelos quais eles já passaram. Entendemos como funciona todo o processo e montamos uma logística. No caso do Operação Transplante, há uma facilidade, como você já apontou, que são os transplantes entre vivos. Eles são planejados. Isso. Então, nessa série, eles eram o nosso porto seguro. A gente conversou com as equipes médicas e falou, olha, nos interessam transplantes intervivos, então a gente conseguia, dia tal, então a gente montou um cronograma de gravação com esses transplantes já planejados. Certo. Ou eles vinham, olha, semana que uma equipe de transplante nos contactava e dizia, olha, nós vamos fazer um transplante entre vivos daqui a uma semana. Então isso, diferente do Operação Fronteira, nos dava uma segurança. E a equipe estava a postos para gravar os transplantes com doador falecido que aparecesse. Então, nós tínhamos uma pessoa nossa na central de transplantes, que é uma assistente de câmera, que é a Mariana, que ficava de plantão lá durante 10, 12 horas. É isso que eu imaginava, como é que funciona. A central de transplantes também estava avisada para nos chamar. Então, quando começava a ter uma distribuição de órgãos, que é como a central chama esse processo, a Mariana já ligava para a Marina, que é a diretora, e dizia, olha, parece que vai ter um transplante de coração e parece que o grupo do hospital tal vai aceitar. Então a Marina já começava a pensar, porque às vezes é assim, você começa um processo de captação, mas a equipe está terminando o turno dela. Né? Ou ela já está cobrindo um outro transplante. E aí a gente tem que organizar uma terceira equipe. Às vezes foram poucas, mas eu acompanhei 3 transplantes dentro da sala cirúrgica, porque as 2 equipes já estavam rendidas, já tinham feito diárias de 12 horas ou mais. Então, a nossa equipe de produção organizava um outro cinegrafista, um outro operador de áudio, e eu, que normalmente não vou para as gravações, mas ia dar apoio para eles, para ter um suporte de direção, porque a Marina também já estava há 20 horas no ar. Né? Nossa. E no dia seguinte ela tinha que estar de volta a campo para fazer todo esse planejamento. As nossas equipes trabalham no regime de 5-2, né? Trabalham 5 dias da semana e descansam 2. E é um trabalho fisicamente desgastante e emocionalmente muito desgastante. Imagina. Principalmente com essa de transplante, né? Exatamente. Assistindo os episódios eu pude perceber que essa parte da emoção, ela é ali no limite, assim, né? Do tempo todo. Eu não consegui me segurar várias vezes. Eu sou Maria Mole pra essas coisas, né? Eu me entrego, eu choro mesmo. Por exemplo, eu assisto todos os cortes de todos os episódios. Então são 8 episódios, eu assisto 24 cortes. Eu chorei 24 vezes. Pois é, porque é batata. É difícil, assim, né? Porque você se identifica. Então, por exemplo, no episódio 2, que tem a história do Pedrinho, né, que é o bebê de 11 meses que recebe um pedaço do fígado da mãe. Puxa, eu tenho uma filha, ela tem 12 anos, mas eu me identifico com aquela mãe. Exato. Agora mesmo já estou me emocionando, só de lembrar. Pois é, não, e é uma história bem complexa, né? No caso, era um caso da criança precisar de um fígado, e fígado a gente sabe que é um negócio complexo e tal, e aí você fica naquela apreensão do menino. E uma coisa que me impressionou muito na série é que o episódio ele mostra, assim, sem medo de ser feliz, nenhuma das cirurgias ali, né? Ele mostra tudo, sangue e tal, não pode, quem trabalha aí com vocês não pode ter nojinho de ver sangue, né? Não. Na montagem, a gente foi bem econômico justamente porque a gente não quer espantar o público. A gente mostra quando é fundamental para entender um processo. Tá iniciando a cirurgia, então precisa fazer a incisão inicial. O que é o fígado, né? Onde tá, como ele tá, mostrar como é um fígado doente. Tudo isso também tem um caráter educacional, porque se você não cuida bem do seu fígado, pode ser que você tenha uma doença e aí é inevitável, mas pode ser que você não esteja cuidando bem do seu fígado simplesmente pelo fato de que você bebe demais. Então, se você assiste aquilo, com certeza você vai refletir os seus hábitos de bebida, porque você sabe que no longo prazo você pode ter um problema no fígado e aí você vai ter que ser submetido a um transplante. Então, eu acho que essas séries têm todos esses níveis de informação que são muito úteis por exemplo, para você repensar um hábito de
em relação à sua saúde. Sim, com certeza. Essa linha, né, de o que mostrar e o que não mostrar, mais uma vez, os supervisores da WBD nos ajudaram muito, né? Não, vocês estão exagerando, mostra menos. Tem uma série, agora acabou, é até da competição aí, mas é de carro, então não tem problema, que é o The Grand Tour. E eu tô trazendo ela aqui especificamente porque eu sei que eles fazem as viagens, filmam tudo, usam várias câmeras diferentes, e no final eles têm, sei lá, 5.000 horas de gravação para depois editar e transformar numa história. Mesmo sabendo que eles têm um roteiro ali de gravação, que eles vão passar por um percurso assim assado, vão fazer as brincadeiras aqui, não chega a ser um documentário, né? Tem muita coisa ali que tem script e tal. Muitas brincadeiras, muitas gags e tal, coisa assim que é bem planejado para ser executado. Nos documentários que você faz, tem muita câmera na mão, muita câmera no cameraman. Vocês usam outros tipos de câmera, GoPro, coisas assim, para conseguir ter o resultado que vocês querem? Em Operação Transplante, por exemplo, a gente praticamente não utilizou GoPro. A gente utilizou 2 câmeras Sony high-end, que são câmeras profissionais com lentes super boas. Enfim, uma infinidade de drones e estabilizadores de câmera para fazer algumas sequências. Já a Operação Fronteira, ele depende muito das GoPros. E esse é um aprendizado que a gente começou lá no Águias da Cidade. Como eu disse, Águias da Cidade foi a primeira série de docu-reality que eu criei na minha vida. Sim. Na época pro Discovery, hoje WBD. E desde ali a gente percebeu como era possível contar uma história sem ter necessariamente a intervenção de um cinegrafista. Para quem não conhece, o Águias da Cidade é sobre as operações do hoje Comando Aéreo da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então são operações de resgate aeromédico e operações policiais. E nós não podíamos embarcar nas aeronaves. Por uma série de questões, a principal era um problema de espaço e peso na aeronave. Só que quando nós descobrimos isso, a série já estava sendo gravada. Então, o uso das GoPros já era previsto, ter ângulos dentro do helicóptero e fora do helicóptero, mas nós precisávamos levar a câmera até a ação, e nós não tínhamos o cinegrafista a bordo. Então, nós equipamos os médicos com GoPros, e são as GoPros mais, acho que era a GoPro 1, e os médicos e enfermeiros levavam a câmera até a ação. Eram câmeras eram câmeras em primeira pessoa. Junto com áudio, então, fundamental que tivesse áudio também, porque se você não tem áudio, você não sabe o que está acontecendo. Então, eles eram microfonados, com gravadores, e tinham a GoPro. E aí nós percebemos e desenvolvemos um know-how de como contar uma história, e o principal da história, né, tinha a ação na base, tinha o voo, mas o principal era ali o atendimento à vítima, quando eram operações de resgate aeromédico. Então, de lá para cá, nós desenvolvemos um tremendo know-how, e nós contamos com as GoPros, por exemplo, na Operação Fronteira Brasil, para estar no início da abordagem, as nossas câmeras principais, as câmeras profissionais com cinegrafista, elas estão sempre longe. Então eu estou com uma lente tele gravando a abordagem, mas eu conto com a GoPro para ver o ponto de vista do policial durante a abordagem, né? Perfeito. Também numa perseguição, por exemplo, ou acompanhamento tático, como a PRF diz, as câmeras estão dentro, olhando para o motorista e para o PRF que está ao lado e para o PRF que está atrás, e uma para frente pegando toda a ação, né? Eu não necessariamente preciso de um cinegrafista dentro do carro. Perfeito. Nos voos de helicóptero para as operações de garimpo é a mesma coisa. Aí eu levo um cinegrafista, mas tem sequências... É que vocês não vão perceber, mas tem sequências dentro das histórias de garimpo em que nós não estávamos. Não tinha uma câmera, nem eu, nem o cinegrafista estávamos. E são algumas das melhores sequências. Tem uma sequência de invasão de acampamento, não sei se vocês lembram, os GRRs e o Jeff, eles vão progredindo por uma trilha, encontram um garimpeiro, sinalizam para esse garimpeiro, tudo murmurando para não chamar atenção. Tudo isso foi gravado só por GoPro. É uma linguagem muito legal, eu adoro, porque são as coisas mais autênticas, né? Quando você não tem a figura do cinegrafista, quem tá levando a GoPro, esquece que tá gravando. Vira até uma primeira pessoa, né? Agora, tem alguma série, fora as que você já fez exatamente, né? Que você gostaria de trabalhar, ou de ter trabalhado, uma que já terminou, que você fala, pô, queria ter participado daquela ali? Putz, são muitas, viu? É que são séries, no meu trabalho, eu sempre trabalho com, eu sempre uso referências, né? Porque
Eu tive uma formação fraca, uma formação no curso superior, não era um curso superior. Por quê? Porque o Brasil não tem uma tradição de produção de documentário para TV. Isso está acontecendo agora. Fora do Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Nova Zelândia, Canadá, Austrália, Alemanha, França, você tem tradições de documentário para TV de muitos anos. A BBC, por exemplo. Sim. Então esses caras testaram muito, vários formatos. Então quando eu vou fazer alguma coisa nova, eu uso toda a bagagem que eu desenvolvi de todas as séries que eu já fiz, mas eu olho para fora também. Eu olho para séries e aprendo muito com isso. Porque eu assisto e digo, tá bom, como é que esses caras fizeram? Que câmera eles usaram? Qual foi a técnica de abordagem desse assunto? Então tem muitas e muitas séries, óbvio, muitas coisas que o Discovery faz fora, eu assisto como referência. Se eu tivesse a oportunidade de participar dessas produções, a minha curva de aprendizado seria muito mais rápida. Mas não é possível. Então as coproduções internacionais que eu fiz no passado foram muito úteis para isso. Hoje em dia no Brasil nós temos um nível de produção muito alto. E eu acho que também deve acontecer o processo contrário. As pessoas olham para as nossas produções para aprender. Então quando eu fiz Desafio em Dose Dupla Brasil em 2011, eu conheci o produtor executivo que veio nos ensinar a fazer. E quando ele viu Águias da Cidade, ele falou, puxa, Rodrigo, vocês estão fazendo uma coisa que eu não consegui fazer. Eu queria ter feito uma série dessas com um grupo de operações aéreas de Nova York, e não fiz porque não tinha como fazer. Não podia botar um cinegrafista a bordo. E alguns anos depois eu vi uma série sobre médicos do exército americano no Afeganistão, que voam em helicópteros Black Hawk para buscar os feridos no campo de batalha, que é igualzinha a Águias da Cidade. Ela foi gravada da mesma forma. Pô, que legal. Não sei se eles assistiram Águias da Cidade, mas, seria muito legal se eles tivessem... E aí eu não falo com nenhum... gravar... Não, eu quero mais é que vejam e que aprendam e que... trocar figurinha, levar né? a linguagem pra frente. Claro, levar a linguagem pra frente. Uma dúvida que eu sempre tive, que é, assim, a gente sabe que tem, que nem a gente falou, tem horas e horas e horas e um varal de conteúdo para selecionar. Quanto tempo leva entre início das gravações até chegar na mão da Discovery ali, do Warner Brothers Discovery, para eles encaixarem na grade? Um processo normal leva de 10 a 12 meses. Tá, perfeito. Eu achei que fosse mais. Do início da... É que, assim, a Mixer Films, como tem um know-how muito grande, e a nossa equipe de produção de não ficção, eu e a Mixer Films encaramos como indústria. Já tem um processo bem definido. Exato, eu acredito assim, você está fazendo indústria cinematográfica. E a indústria precisa ter método. E o método te leva à eficiência. Perfeito. Então, a gente aplica isso em todas as produções. Então, são produções muito eficientes. E é um método, a gente sabe que tem que pesquisar durante tantos meses, tem que pré-produzir durante tantos meses, tem que gravar durante tantos meses. Porque tudo que você estica no tempo custa mais. Claro. Então, o cronograma, ele tem que ser enxuto. Se eu começo a dilatar esse cronograma, eu quebro o orçamento. Tá diminuindo o lucro, tá entrando prejuízo. Exatamente, você está falando de uma indústria, a produção começou a dar prejuízo, por que o dono da produtora pensa, por que eu vou produzir? Né? Então a mentalidade é como eu trabalho, e eu acredito que tem que ser a mentalidade da indústria, é assim, a gente está ali, em última instância, para dar lucro para a produtora, é óbvio, isso não é um pecado. Sim. Né? O mundo é esse, né? O capitalismo mundo é esse. A parte artística é importantíssima, mas ser artista sem limite é muito fácil. Eu considero difícil ser artista dentro dos limites. Dentro dos limites, né? E é isso que eu gosto de fazer. Quando me dizem assim, não, você não tem prazo para fazer, aí eu não gosto. Eu gosto do limite, eu gosto do... Porque assim, eu quero começar uma série e quero terminar para poder começar outra. Gosto de uma meta. Isso, meta é sempre bom. Não, e é isso, gerar trabalho. As equipes que trabalham conosco há muitos anos. São as mesmas equipes, as mesmas pessoas. Tudo isso gera eficiência. Por exemplo, a Andrea Curati, que é a roteirista-chefe do Operação Fronteira, trabalha comigo desde 2013. Ou antes. E quem tá começando agora? Quem tá afim de trabalhar dentro dessa área? Trabalhando com docu-séries, né? Enfim. Como é que é esse mercado de trabalho?
é difícil de entrar, é muito fechado, tem várias produtoras? Como é que funciona essa parte para quem de repente aí tá escutando, se interessou pelo seu trabalho, de repente eu vou estudar isso aí para aprender, para trabalhar nessa área? Como é que é o mercado? O mercado melhorou muito em relação a quando eu comecei. Então, vocês lembram, eu estudei no final dos anos 80 e entrei para o mercado de trabalho no início dos 90. Era uma tragédia, era um mercado muito pequeno. Existia TV aberta, existia publicidade e só. Um pouquinho de cinema, quase nada de documentário, e era tudo documentário autoral. Hoje em dia, você tem um mercado gigante, tanto de ficção quanto de não ficção. As escolas melhoraram muito, né? As faculdades, as universidades melhoraram muito. Você tem escolas técnicas muito boas, né? Então, eu sou a favor da universidade e dos cursos. Se você quer entrar nessa área, vai estudar. Faça um networking, né? A universidade ela também serve, e os cursos servem para você começar um networking e vai trabalhar. E vai, o que eu chamo de quebrar pedra. Vai quebrar pedra, né? Não dá para entrar nessa profissão querendo ser produtor executivo, querendo ser diretor, querendo ser... Isso é uma consequência. Pode ser uma meta para você. Mas comece e passe por quantas áreas você puder, porque em todas você vai aprender muito. Se o seu objetivo é ser diretor, é ser showrunner, é ser produtor executivo, quanto mais experiências você tiver em mais áreas da produção, então em pesquisa, em roteiro, em produção, como cinegrafista, como assistente de câmera, como operador de áudio, quanto mais você entender isso, melhor profissional você vai ser lá na frente. Quanto mais experiência, melhores decisões, né? Porque melhor você vai dialogar com os outros profissionais. E eu costumo usar uma imagem muito simples com a minha equipe, que é a imagem da caixa de ferramentas. Você, quando começa na produção, a sua caixa de ferramentas está vazia. E aí, cada experiência que você tem te dá uma ferramenta. Fiz um documentário com uma assistente de câmera. Putz, eu tenho uma ferramenta para fazer isso aqui, põe dentro da caixa. De tal forma que você nunca vai ter todas as ferramentas. Isso é uma ilusão. Mas você vai conseguir resolver um monte de problemas com aquelas ferramentas que você acumulou. Outra imagem que eu uso, assim, não tem teletransporte. Tem escada, um degrau por vez. Você vai se formar um profissional muito bom, muito sólido, que os outros vão olhar e vão respeitar para poder entrar para a indústria. E a vantagem hoje em dia tem muito trabalho, tem muita produção. Os players olham para o Brasil como um lugar de pessoas criativas. Então é um momento muito bom para se trabalhar no audiovisual. Esse LG deixa agora aqui, talvez uma pergunta que você não possa responder, mas você pode adiantar algum projeto futuro aí que você está trabalhando, sem te atrapalhar nos spoilers, aí, sem nas confidencialidades? Mas é claro que não. eu nunca posso falar, infelizmente é uma pena, eu adoro falar, mas nunca posso falar do que eu vou fazer. A única coisa que eu posso dizer é que sim, eu estou desenvolvendo séries novas, coisas que vocês vão ver em 2026, talvez até 2027. Docu-realities, que é o que eu gosto de fazer, mas não só. Então eu estou sempre olhando para a nossa realidade e vendo que histórias eu quero contar, né? Que coisas nunca foram contadas ou já foram contadas, mas eu considero que não foram bem contadas e posso... Então esse é um processo permanente, né, de criatividade. E continue, porque a gente gosta muito e tirar esse véu de cima das coisas para mostrar como é que elas funcionam na sua integralidade, né? Porque tem muita coisa que a gente só vê o lado da pessoa comum, né? É muito gratificante, é muito informativo, assim, né? Traz agrega muito valor, né? Como você falou, o pessoal começa a querer fazer mais concurso, daqui a pouco vai estar todo mundo querendo ser doador de órgãos também e tal. Então, eu acho muito legal, muito válido e, porra, a produção, o produto que vocês entregam é uma qualidade muito grande. Não é nem porque você tá aqui, mas é uma coisa que a gente gosta, é uma coisa que a gente consome. Eu falei assim, eu assisti quase todo os documentários. Então, assim, continua, não para não. Tá legal, tá bonito, continua. Que legal, muito obrigado. Fico feliz de ouvir isso porque eu gosto muito do que eu faço. Eu tenho a felicidade de trabalhar numa profissão que me sustenta, mas principalmente me dá muito prazer, né? Tudo que eu faço com muito prazer, eu gosto, eu me envolvo,
às vezes me envolvo até demais, né? Os meus chefes dentro da Mixer às vezes falam, mas por que você está fazendo isso? Eu já não sou uma criança, né? Uhum. Mas eu continuo, eu gosto de criar coisas novas, eu gosto de desafios, então é sempre muito prazeroso. É isso, estivemos hoje aqui com o nosso querido Rodrigo Assis, diretor-geral aí de documentários e séries documentais da Mixer Filmes. Rodrigo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua simpatia, pelos seus depoimentos aqui, contando, né, os bastidores aí da pelo produção. Masterclass. Masterclass, exatamente. Tivemos um Masterclass aqui hoje com você. Queria te agradecer imensamente pela chance da gente ter te entrevistado, e deixo aqui o espaço aberto se você quiser fazer algum agradecimento final aí, alguma coisa, quiser dar algum recado para os nossos ouvintes, o espaço está aberto. Bom, não, só agradecer você, Brunão, Baconzitos, muito obrigado pelo espaço, é muito bom poder falar do que eu faço, né? E o recado é assistam Operação Fronteira Brasil, assistam Operação Transplante, outros programas da WBD, sempre tem coisas muito legais, muito importantes de serem vistas, e pensem que tudo isso move a nossa indústria, e hoje a indústria do audiovisual é uma indústria importantíssima para a economia brasileira. Tem um discurso, né, que parte do Brasil faz e quer acreditar que o audiovisual não é indústria, está causando prejuízos. Não, a gente gera não só dinheiro, como gera crédito para a imagem do Brasil por causa das produções que a gente faz. E em última instância, nós estamos levando a imagem do Brasil para fora. O que antes nós fazíamos, que era um caminho de mão única, ou seja, nós recebíamos os enlatados aqui no Brasil, agora é uma mão dupla. O mundo vê os nossos programas. Então, a Operação Fronteira Brasil, por exemplo, é vista em mais de 50 países. Isso é muito legal. É um baita de um orgulho como profissional, um baita de um orgulho como brasileiro. Então, muito obrigado por abrir esse espaço para eu poder falar disso. Muito obrigado pelo seu tempo, pela paciência. Desculpa qualquer coisa. E é isso aí. Falou, galera. Até a próxima. Valeu. Pode ir embora, acabou a festinha. Vai pra casa, vai pra casa.